Fala pessoal, estamos aqui com a aula 10 no curso de Desenvolvimento Web com Ruby on Rails. Nessa aula, a gente vai dar uma visão geral sobre a linguagem Ruby. Para quem não sabe, o Ruby ele foi escrito por um programador chamado Yukihiro Matsumoto, um japonês, né, lá no Japão em 1995. Esse cara aqui, ó, foi ele que escreveu, né? E ela foi inspirada principalmente por Python, Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada e Lisp, sendo muito similar em vários aspectos ao Python. Atualmente, o Ruby é a 10ª linguagem de programação mais popular do mundo, de acordo com o índice TIOB, isso em 2016. Vamos dar uma olhada agora nos aspectos da linguagem. Para a gente poder mexer melhor na linguagem, a gente vai utilizar o IRB, que é o Interactive Ruby. É o terminal interativo, é aquele que a gente já está mexendo aqui, quando a gente dá o nosso comando Rails C. Rails C, que é o Rails Console, né? A gente pode abrir o terminal no Mac, no Shell, no Linux, né? Ou no próprio Windows. E aqui dentro ele já tem todo o ambiente preparado para a gente poder fazer os nossos testes, né, com a linguagem Ruby. A gente já viu que aqui dentro a gente pode fazer, por exemplo, 2 mais 2. Ele vai dar a informação como se fosse uma calculadora, né? A gente pode também mexer com strings, né? No Ruby, a gente define uma string da seguinte maneira. É uma sequência de caracteres, né, envoltas em aspas simples ou duplas. E como tudo no Ruby, ele é um objeto e ela pertence à classe string. Ou seja, se a gente vier aqui digitar olá, mundo, e voltar aqui e perguntar a que classe ela pertence, é a classe string. A gente também pode atribuir, né, uma string a uma variável. Por exemplo, A vai receber olá, mundo. E o A com a nossa string. A gente pode usar, como eu falei, aspas duplas ou aspas simples. Tanto faz, fica a critério de cada um. Eu prefiro sempre utilizar aspas duplas. Por quê? Porque se a gente tiver uma frase assim, I'm a Ruby developer. Esse apóstrofo aqui, essas aspinhas aqui, e se a gente quiser colocar isso dentro de uma variável, ele vai dar problema, porque vai estar aberto aqui e não vai ter um lugar como fechar. Por exemplo, se nós usarmos assim, ó, aspas simples, isso vai dar um erro. Por quê? Porque o Ruby vai achar que você abriu a sua string aqui e fechou aqui. E essa aqui está aberta. Então a melhor maneira de utilizar é com aspas duplas. Ou então a gente também poderia fazer o seguinte, poderia escapar essa informação. Escapar é colocar, né, a barra invertida. Ele entenderia I'm a Ruby developer. Ou, como eu gosto de fazer, em vez de ficar utilizando um monte de barrinha no meio da frase, você simplesmente coloca ele entre aspas duplas. Funciona da mesma maneira. A gente pode concatenar strings, como por exemplo, olá mais espaço mundo, e ele concatena a string pra gente, né? Os números, né? Todos os números no Ruby, como a gente já viu, a gente pode usar ali 2 mais 2, deu 4. Se fizer 2 menos 1, ele vai fazer a conta também. E os números no Ruby, eles são uma classe que vem dentro da classe base integer. E tem as classes que herdam da classe integer, que são a fix none, a big none e a float. Quando a gente utiliza uma, quando utiliza a outra, acho que não tem que se preocupar muito, não. A gente só vai utilizando porque o Ruby ele ajuda a gente a tratar essas coisas. A fix none são para números, né, dependendo da arquitetura do seu computador. Big none são para números muito grandes, né, e float é para número de ponto flutuante. Quando você tiver uma vírgula, por exemplo. Então, se tiver assim, por exemplo, n igual a 1,
n igual a 2. Aí você quer saber qual é a classe dele? É um fixed none. É um número. Ele é pequeno, vai caber perfeitamente dentro de um fixed none. A gente pode somar, né, os números, e no caso aqui a gente poderia até somar as variáveis, só que como eu botei no mesmo nome, eu vou fazer o seguinte, n2 igual a 3. Então eu vou somar n mais n2. Ele faz a conta pra gente. N recebeu 2, N2 recebeu 3, então ele faz o 5. Interpolação de strings. Neste caso, o que a gente quer é colocar um determinado valor em uma variável e utilizar essa variável depois. A gente pode fazer assim, ó. Nome recebe Fabrício. Curso recebe Ruby on Rails. E a gente pode botar a nossa frase assim. Eu, e aqui usa o interpolador, que é a tralha com as chaves, passando o nome da variável, nome, estou fazendo o curso de curso na Codific. E aí ele interpola pra gente. Eu, Fabrício, né? Ele vai sobrescrever a nossa variável nome com o nome que está recebendo aqui. E a mesma coisa com o curso. Ruby on Rails. Então, eu, Fabrício, estou fazendo o curso de Ruby on Rails na Codific. Nós podemos também utilizar vários métodos nas strings. Como? Podemos fazer assim. Eu nome, o nome da variável, ponto, método uppercase, vou deixar maiúsculo, e estou fazendo o curso de curso, ponto, capitalize, que é para deixar a primeira maiúscula, na Codific. Apesar de que aqui, né, eu coloquei, deixa eu colocar na minúscula para a gente poder ver melhor. Assim. Chama novamente. Então aqui, ó. Ele colocou ela a primeira maiúscula. E o Fabrício já estava com uppercase. A gente também pode transformar um inteiro em string. Dessa maneira aqui, ó. A igual 123 ponto toS. É o método para transformar em string. E aí a gente tem uma string 123. Para voltar para inteiro, a gente pode fazer assim, ó. A ponto toI. E o A volta a ser inteiro. Símbolos. Símbolos a gente usa pra caramba, né, no Rails. É aquele que começa com os 2 pontos. E eles podem ser entendidos como identificadores, né, até como variáveis, mas a gente prefere chamá-los de identificadores. E nos ajudam porque eles são muito eficientes no consumo de memória e ajudam o código a ficar mais legível. Um exemplo sobre o uso de memória é que toda vez que a gente cria, por exemplo, uma nova string ou uma nova variável, a gente está endereçando, né, vai para um novo endereço de memória. Quer ver um exemplo? Nós fizemos assim, ó, Fabrício, ponto, e aí eu vou passar aqui o Object ID, o ID dele na memória, né? É esse aqui. Se eu criar um novo, veja, é diferente, não é o mesmo. Então ele está em outro objeto de memória. Agora, se a gente usar o símbolo, a gente pode fazer assim, ó. Fabrício, isso aqui é um símbolo, ponto, object ID. Esse é o object ID dele, é o ID dele na memória. Se eu criar um novo, ele referencia para o mesmo. E isso é bom,
porque ele ajuda a não usar muito a memória da nossa aplicação, né? A gente pode transformar string em um símbolo e vice-versa. Então, por exemplo, a gente pode fazer assim, ó. String to sim. Virou um símbolo. E se quiser fazer o contrário, o símbolo to s. Virou uma string. Agora a gente vai falar sobre array. O array ele é uma coleção de objetos ordenados e indexados. No array, o index ele começa com 0. E para criar um array, a gente pode fazer da seguinte maneira. Ó. Frutas vai receber um conchete. E a gente bota aqui maçãs, bananas e laranjas. E tá aí criado o nosso array. A gente pode fazer o seguinte, num array, pode ter qualquer elemento dentro dele, não tem problema, pode ser uma string, pode ser um número, pode ser até mesmo um outro array, que não tem problema. Por exemplo, aqui, ó, posso criar mais um aqui, ó, um número. Posso botar um novo array aqui dentro também, passando mais um morango, um exemplo. Entendeu? Pode ter qualquer elemento dentro dele. E a gente pode retornar um elemento do array pelo seu index. Por exemplo, a gente fazia assim, ó, frutas. Eu quero pegar no index 0. Ele vai retornar maçã. No 1, banana. No 2, laranja. Como eu falei, ele começa no 0. Então, esse primeiro aqui é 0, esse é o 1, esse é o 2 e assim por diante. Se a gente tentar acessar um elemento que não existe no array, por exemplo, se pegar aqui o 4, ele vai dar erro. Vazio, nil, não existe. A gente pode também acessar o primeiro e o último elemento do array. Por quê? A gente tem dois métodos para isso. O primeiro, a gente pode fazer assim, ó. Frutas.first. E o último, ponto last. A gente também pode pegar as informações do array com os métodos length, count, empty e include. Para a gente saber a quantidade de informações que a gente tem no nosso array, a gente pode fazer assim, frutas.length. Ó, 3 objetos aqui, ó. 1, 2, 3. Ou também pode fazer frutas.size, que é a mesma coisa. Vai retornar 3. A gente pode ver se o nosso array está vazio, empty. E aí lembra que se ele for retornar um booleano, assim, true ou false, né, verdadeiro ou falso, a gente usa o ponto de interrogação. Frutas.empty está falso porque ele não está vazio. A gente também pode perguntar se existe um determinado elemento dentro dele com um include. E passa o elemento que você quer procurar. Por exemplo, morango. Tem morango dentro dele? Está incluso? Não. Então é falso. A gente pode adicionar um item no array. A gente pode utilizar o método push frutas.push e colocar lá o novo objeto do array. Morango, no caso. E inserir o morango. Ou a gente pode colocar o sinal de menor, menor também. Por exemplo, assim, ó. E passar, sei, o número 2. Incluiu o número 2. Podemos também usar o comando insert para adicionar um elemento no array em uma determinada posição. Por exemplo, frutas.insert na posição 2
o elemento kiwi. Para remover um elemento do array, a gente pode utilizar o método pop, e ele remove o último elemento. Por exemplo, frutas.pop. Removeu 2. Se a gente quiser ver o nosso array frutas, só vai agora até morango. Para deletar um elemento específico do array, a gente pode utilizar o comando delete, como frutas.delete, que elemento? Kiwi. Ele deletou o kiwi. Para retirar objetos duplicados do array, a gente usa o comando unique. Por exemplo, vamos botar mais um array aqui, chamado num, e vamos passar assim, ó. 1, 2, 1,2, 3, 4, 5. Tá aí nosso array. E a gente pode usar num.unique. Ele vai retornar apenas os objetos únicos do nosso array. Para iterarmos sobre um array, a gente pode utilizar o comando for ou o comando each, que a gente já viu, né, lá nas nossas views, a gente usando o each. Porém, o for ele é apenas um açúcar sintático, né? Ou seja, por baixo dos panos, o Ruby está utilizando o each para fazer a iteração. Vamos pegar novamente o nosso array aqui, frutas. Tá aqui maçã, banana, laranja e morango. A gente pode fazer da seguinte maneira, ó. Frutas.each passa uma variável, chamá-la de f. Puts. O puts é um comando que imprime as informações na tela. De f, vírgula. Vou passar aqui com um espaço, senão elas vão ficar todas uma do ladinho da outra. Então, vou botar aqui um espaço aqui, ó, e fecho aqui as nossas chaves. Vendo? Maçã, banana, laranja e morango. Poderia ter feito somente o put de f, mas eles iam ficar todos um embaixo do outro, eu só deixei eles espaçados. Ou então a gente pode usar o each com um bloco do, como frutas.each do f. Vamos dar um print, que também funciona, de f, e passando espaço. Vamos mais bonitinho. Fecha o bloco do com o end. E ele faz aqui pra gente, ó, bananas, maçã, banana, laranja e morango. Foi isso aqui que ele imprimiu. E ele está fazendo referência a esse array. A gente pode também unir os elementos do array com o método join. Por exemplo, frutas.join. Ele junta tudo. E a gente pode também usar o join, mas pode usar, se quiser, um separador. Então vai ficar join e passa o separador que você quer usar. Vamos botar um hífen aqui, ó. E aí ele juntou todo mundo, mas com um hífen no meio. Bom, isso é o que a gente tem para falar dos arrays. E agora a gente vai falar sobre o hash. O hash ele pode ser entendido como um dicionário, uma coleção de chave-valor. Ele é também chamado de array associativo, porque ele é parecido com o array, só que no array a gente usa o index e no hash a gente usa a chave, que pode ser qualquer objeto. Por exemplo, vamos criar aqui um hash. Receitas. Isso é igual abre chaves. E a gente bota uma chave para ele. Nome, passando um valor. Salmão. A mesma que a gente viu lá na hora de incluir as informações no banco de dados. Ele usa um hash com chave e valor. E botar aqui calorias. 110. Fecha. Beleza. A gente pode acessar o valor pela sua chave.
Por exemplo, posso dar um print, receitas, pelo nome. Eu vou imprimir o nome, salmão. Para alterar um valor, a gente tem que associar este valor a uma chave existente. Como? Receitas, abre chaves. A nossa chave aqui é nome, fecha. Isso aí vai ser igual, né? Ele vai receber sopa. E se a gente for agora dar uma olhada na nossa hash, nosso hash, o nome agora é sopa e não é mais salmão, né? A gente pode percorrer um hash da seguinte maneira, bem parecido como a gente fez com o array. Receitas.each. E aqui eu vou passar duas variáveis juntas. Que eu vou chamar de k, vírgula, outra que eu vou chamar de v. E vou mandar imprimir. Puts, chave, fazendo interpolação, que a gente já viu, de k, pertence ao valor v. E aí ele iterou e foi colocando a frase para a gente, fazendo a interpolação das nossas variáveis. A chave nome pertence ao valor sopa e a chave calorias pertence ao valor 110. Ou a gente também pode fazer da outra maneira, que é utilizando o each com o bloco do and. Por exemplo, receitas.each do, passando as variáveis k, vírgula, v, enter, puts, essa informação aqui, ó. E fecha o nosso bloco end. E ele fez a mesma coisa. Chave nome pertence ao valor sopa e a chave calorias pertence ao valor 110. Para a gente verificar se um hash está vazio, a gente pode utilizar o método empty. Receitas.empty. E vai dar false porque ele não está vazio. Para a gente verificar se existe um determinado valor em um hash, a gente pode utilizar o método hasValues. E se a gente quiser saber se determinada chave existe, a gente utiliza o método hasKey. Por exemplo, receitas.hasKey com o interrogação, porque ele vai retornar um booleano, né, verdadeiro ou falso. E a gente quer procurar aqui chave, o nome. O nome é uma chave, né? Aqui, o nome é a chave, a caloria é a chave, o salmão é o valor, e o 110 também. Então, ele procurou receita.hasKeys nome, retornou verdadeiro, porque a gente tem uma chave chamada nome. Se a gente quiser procurar o valor, a gente faz receita.hasValue e passa o valor que a gente quer procurar. No caso, sopa. E também deu true porque a gente tem um valor sopa no nosso no nosso hash, né? Se a gente passar um que não exista, por exemplo, churrasco, ele vai retornar false. A gente também pode verificar o tamanho do hash com o mesmo método que a gente viu lá no array, que é o length. Então a gente pode fazer receitas.length. Ele vai dizer que ele tem duas, né? O tamanho do hash contém dois objetos. A gente pode deletar um valor passando como parâmetro a sua chave, receitas.delete. Vou deletar aqui o nome. Deletou. Se a gente só digitar receitas, ele só vai ter as calorias, né? E a gente também pode gerar um range com intervalo. Por exemplo, se eu fizer assim, ó,
0.5 e vou botar isso para virar um array, to_a. Ele criou um array para a gente de 0 até 5. Muito bacana, né? Vamos dar uma olhadinha agora nas funções e condicionais. Para criar uma função em Ruby, a gente utiliza o comando def. O que quer dizer definition, né? Def, definition function. E termina com end. A função ela pode receber parâmetros ou não, e estes parâmetros podem ou não ser nomeados. Vou fazer um exemplo aqui. Dá um espacinho aqui. Def maior, recebendo um parâmetro num. E agora eu vou criar uma condição. Vou usar o if. If num maior que 10, puts, vou imprimir uma mensagem. Maior que 10. Se não, puts, menor que 10. Vou fechar o end. Vou fechar o end da nossa função agora. Beleza, nós temos a nossa funçãozinha chamada maior. Veja que ele cria um símbolo para a nossa função. Bacana, né? E a gente pode chamar a nossa função aqui passando um parâmetro maior 5. Não, ela é menor que 10. Se a gente passar um valor 20, ele vai retornar maior que 10. No Rails, a nossa action index é uma função, né? A gente já viu que a nossa action index ele é uma função. E, gente, é isso aí. Eu passei os principais informações que a gente pode saber. O Ruby é uma linguagem muito grande, tem vários outros tipos de informação. Só que aqui, como a gente está vendo um curso de Rails, né, eu quis só dar uma introdução na linguagem, mostrar algumas coisas que a linguagem pode fazer. Mas vamos lá, vamos continuar agora com o nosso curso de Rails. Bora lá?